Capítulo 3. Genealogia. Mas já que falei nos meus dois tios, deixem-me fazer aqui um curto esboço genealógico. O fundador da minha família foi um certo Damião Cubas, que floresceu na primeira metade do século XVIII. Era tanoeiro de ofício, natural do Rio de Janeiro, onde teria morrido na penúria e na obscuridade se somente exercesse a tanoaria. Mas não, fez-se lavrador, plantou, colheu, permutou o seu produto por boas e honradas patacas, até que morreu, deixando grosso cabedal a um filho, licenciado Luiz Cubas. Neste rapaz é que verdadeiramente começa a série de meus avós, dos avós que a minha família sempre confessou, porque o Damião Cubas era, afinal de contas, um tanoeiro e talvez mau tanoeiro, ao passo que o Luiz Cubas estudou em Coimbra, primou no estado e foi um dos amigos particulares do vice-rei Conde da Cunha. Como este apelido de Cubas lhe cheirasse excessivamente à tanoaria, alegava meu pai, bisneto de Damião, que o dito apelido fora dado a um cavaleiro, herói nas jornadas da África, em prêmio da façanha que praticou, arrebatando 300 cubas aos mouros. Meu pai era homem de imaginação, escapou à tanoaria nas asas de um calembu. Era um bom caráter, meu pai, varão digno e leal como poucos. Tinha, é verdade, uns fumos de pacholice, mas quem não é um pouco pachola nesse mundo? Releva notar que ele não recorreu à inventiva, senão depois de experimentar a falsificação. Primeiramente, entroncou-se na família daquele meu famoso homônimo, o capitão Mor Brás Cubas, que fundou a vila de São Vicente, onde morreu em 1592, e por esse motivo é que me deu o nome de Brás. Opôs-se-lhe, porém, a família do capitão Mor, e foi então que ele imaginou as 300 cubas mouriscas. Vivem ainda alguns membros de minha família. Minha sobrinha Venância, por exemplo, o lírio do vale, que é a flor das damas do seu tempo. Vive o pai, o Cotrim, um sujeito que... Mas não antecipemos os sucessos. Acabemos de vez com o nosso emplasto. Capítulo 4. A ideia fixa. A minha ideia, depois de tantas cabriolas, constituíra-se ideia fixa. Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. Antes um argueiro, antes uma trave no olho. Vê o Cavour? Foi a ideia fixa da unidade italiana que o matou. Verdade é que Bismarck não morreu, mas cumpre advertir que a natureza é uma grande caprichosa e a história uma eterna loureira. Por exemplo, Suetônio deu-nos um Cláudio, que era um simplório, ou uma abóbora, como lhe chamou Sêneca, e um Tito, que mereceu ser as delícias de Roma. Veio modernamente um professor e achou meio de demonstrar que dos dois Césares, o delicioso, o verdadeiro delicioso, foi o abóbora de Sêneca. E tu, Madama Lucrécia, flor dos Borgias, se um poeta te pintou como a Messalina católica, apareceu um Gregorovius incrédulo que te apagou muito essa qualidade e, se não vieste a lírio, também não ficaste pântano. Eu deixo-me estar entre o poeta e o sábio. Viva, pois, a história, a volúvel história que dá para tudo. E tornando a ideia fixa, direi que é ela que faz os varões fortes e os doidos. A ideia móvel, vaga ou furta-cor é a que faz os Cláudios. Fórmula Suetônio. Era fixa a minha ideia, fixa como... Não me ocorre nada que seja assaz fixo nesse mundo. Talvez a lua, talvez as pirâmides do Egito, talvez a afinada dieta germânica. Veja o leitor a comparação que melhor lhe quadrar. Veja e não esteja daí a torcer-me o nariz, só porque ainda não chegamos à parte narrativa destas memórias. Lá iremos. Creio que prefere a anedota à reflexão como os outros leitores seus confrades e acho que faz muito bem, pois lá iremos. Todavia, importa dizer que este livro é escrito com pachorra, com a pachorra de um homem já desafrontado da brevidade do século, obra supinamente filosófica de uma filosofia desigual, agora austera, logo brincalhona, coisa que não edifica nem destrói, não inflama nem regala, e é, todavia, mais do que passatempo e menos do que apostolado. Vamos lá, retifique o seu nariz e tornemos ao emplasto. Deixemos a história com seus caprichos de dama elegante. Nenhum de nós pelejou a Batalha de Salamina, nenhum escreveu a Confissão de Augsburgo. Pela minha parte, se alguma vez me lembro de Cromwell, é só pela ideia de que Sua Alteza, com a mesma mão que trancara o parlamento, teria imposto aos ingleses o emplasto Brás Cubas.
Não se riam dessa vitória comum da farmácia e do puritanismo. Quem não sabe que ao pé de cada bandeira grande, pública, ostensiva, há muitas vezes várias outras bandeiras modestamente particulares que se hasteiam e flutuam à sombra daquela e não poucas vezes lhe sobrevivem? Mal comparando, é como a arraia miúda que se acolhia à sombra do castelo feudal. Caiu este e a arraia ficou. Verdade é que se fez graúda e castela, não, a comparação não presta. Capítulo 5, em que aparece a orelha de uma senhora. Senão quando, estando eu ocupado em preparar e apurar a minha invenção, recebi em cheio um golpe de ar. Adoeci logo e não me tratei. Tinha o emplasto no cérebro, trazia comigo a ideia fixa dos doidos e dos fortes. Via-me ao longe ascender do chão das turbas e remontar ao céu como uma águia imortal, e não é diante de tão excelso espetáculo que um homem pode sentir a dor que o punge. No outro dia estava pior. Tratei-me, enfim, mas incompletamente, sem método, nem cuidado, nem persistência. Tal foi a origem do mal que me trouxe à eternidade. Sabem que já morri numa sexta-feira, dia aziago, e creio haver provado que foi a minha invenção que me matou. Há demonstrações menos lúcidas e não menos triunfantes. Não era impossível, entretanto, que eu chegasse a galgar o cimo de um século e a figurar nas folhas públicas entre macróbios. Tinha saúde e robustez. Suponha-se que, em vez de estar lançando os alicerces de uma invenção farmacêutica, tratava de coligir os elementos de uma instituição política ou de uma reforma religiosa. Vinha a corrente de ar, que vence em eficácia o cálculo humano, e lá se ia tudo. Assim corre a sorte dos homens. Com esta reflexão, me despedi eu da mulher, não direi mais discreta, mas com certeza mais formosa entre as contemporâneas suas, a anônima do primeiro capítulo, a tal cuja imaginação, à semelhança das cegonhas do Iliço, tinha então 54 anos. Era uma ruína, uma imponente ruína. Imagine o leitor que nos amamos, ela e eu, muitos anos antes, e que um dia já enfermo, vejo-a assomar à porta da alcova.